Assessoria técnica da mesa, por favor. É o slide número 3, escrito custos. Mas não dá para colocar pro relógio ainda para rodar, né? Ainda não estou colocando. É você ou é lá embaixo? Lá embaixo. É o número 3, tá escrito custos. Ô, presidente, O senhor pode passar? Depois o senhor tempo. passa o tempo necessário. Pessoal, eu vou falar sobre a questão do transporte escolar gratuito na cidade de São Paulo, e eu queria que as pessoas atentassem a essa tabela de custos aqui, que é quanto que é o custo de um transporte escolar. Então a gente vai lá ver, por exemplo, de combustível gasta por mês R$2.000, de estacionamento, porque esses veículos são altos, não cabem na garagem das pessoas, eles têm que alugar um estacionamento, R$300, de impostos e taxas, acaba pagando em torno de R$1.700 por mês. O motorista, já contando o 13º e as férias, tem um custo de R$2.500 por mês. A monitora, contando também o 13º e férias, mais ou menos R$1.900, de seguro R$700 por mês, e a depreciação do veículo, né? Mais ou menos em torno de R$1.000. A depreciação seria muito mais do que isso, né? Mas a gente colocou de R$1.000 aqui como uma base. Isso daqui dá um custo, mais ou menos, por mês, de R$10.100. Então, um transporte escolar para rodar custa R$10.000 por mês. E aí, a gente vai ver aí na tabela 1, por favor, a tabela 1. O transporte escolar gratuito. Aí, é uma outra tabela, obrigado, João. Olha, se a gente for ver também, o preço de uma van escolar, né? Ela custava, em janeiro de 2020, R$116.000. E hoje, agora, em 2024, janeiro de 2024, ela saltou para R$200.000. Ou seja, um pouco mais que 80% no custo de um veículo do transporte escolar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente depois, agora, vai ver a remuneração da prefeitura. Passa ao próximo, por favor. Nós temos, para as pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência, 2 tipos de transporte escolar. A gente tem o que a gente chama de vulgo transporte tag cadeirante, né? O tag cadeirante, ele funciona do seguinte jeito, né? Ele tem um fixo de R$6.324, mas para ele ganhar um fixo de R$6.324, ele tem que ter pelo menos dois estudantes cadeirantes nesse carro, né? E a partir daí ele ganha, a partir a cadeirante a mais do terceiro, ele ganha R$1.897 por cada cadeirante a mais depois do segundo. E se ele tiver assento convencional, ele ganha R$325,17. Ou seja, se a pessoa tiver só 2 cadeirantes, ele trabalha para viver. Ele consegue viver porque ele acabar colocando a esposa dele lá como uma monitora e tudo mais, porque senão ele não vive, ele não paga nem os custos, né? E aí você tem o outro tag, que é o tag especial. E quando o tag especial é para cadeirante, olha só como que é, Ele tem um custo, né, uma remuneração. O carro ele já, só de ter um tag especial para cadeirante, ele ganha R$9.678. Mesmo que ele só tenha uma criança, ele não tem um mínimo de 2 igual no outro tag cadeirante. Então, bastou ter uma criança, ele vai ganhar lá os 9.678 fixo, e mais, por aquele cadeirante, ele ganha mais 1.897. E mais outro cadeirante, mais 1.897. Ou seja, porque a prefeitura tem 2 tipos de transporte, onde o tag cadeirante
não consegue nem pagar os custos, e o tag especial, pelo menos dá para pagar os custos. Então, a prefeitura teria de ver a modificação desse tipo de pagamento para o tag cadeirante. A maioria dos transportadores escolares, do tag cadeirante, não estão conseguindo cobrir seus custos. Porque eles não conseguem, geralmente, encher o carro. Geralmente, às vezes, trabalham com 2, 3 estudantes com deficiência. E aí, eles são obrigados a colocar parente para fazer o serviço quase de graça, né? Uma esposa, alguém sem remuneração nenhuma, porque ela está trabalhando, né? Para ele conseguir, ao mínimo, pagar os custos. E não sei se os vereadores sabem, o Estado, ele remunera não por 12 meses, igual aqui os nossos tags, eles remuneram por 10 meses só. Né? Os 2 meses de férias o Estado não paga. Mas sabe quanto que mais ou menos o Estado paga para cada tag lá não é tag, né? É o ligado. O ligado cadeirante, em torno de 27 mil. 27 mil por 10 meses. Se você for dividir isso aí para os 12 meses, ele ganha mais ou menos 21 mil reais. Enquanto ele ganha fechado 21 mil reais, o Estado paga, a Prefeitura paga isso daí, sendo que o cara não consegue pagar as prestações da tua van. Porque hoje uma van de 200 mil reais, quem é a pessoa que tem condição de comprar uma van à vista? Né? Só está terminando? Comunicando, por favor. Então, a gente está fazendo um apelo. Só para concluir, vereador, por favor. Eu sei que o vereador Milton Leite tem bastante trâmite nessa pauta, entende bastante dessa pauta. Eu quero fazer um apelo aqui ao Milton Leite, ao prefeito, à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria de Transporte, para que a gente mude isso. Inclusive, ia chamar o João Jorge de Riva. Vereador João Jorge, eu sei, mas os tios e tias estão me procurando que eles querem fazer uma manifestação lá na frente da prefeitura. Estão doidos para fazer. E eu falo assim, não, vamos lá conversar primeiro. Vamos expor aqui o problema para ver se a gente resolve isso, para não precisar de manifestação. Mas se não resolver isso, com certeza, o prefeito vai ver a gente na porta dele lá, levando os tios e tias, porque isso daqui não dá para ficar desse jeito. Muito obrigado.